Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Todo mundo por aí? Boa tarde. Alguém mais me escuta, por favor? Dê um ok. Alguém mais? Eu sei que bioquímica dá um pouco de medo, mas me dá um ok aí, pessoal. Bora. Quem tá com um pouquinho de medo de bioca é maluco. Eu tô com muito medo. Todos estamos. Tá todo mundo regular já? Ou tem alguém devendo no final? Eu tô devendo no final. Regular, graças a Deus. Que final que vocês estão devendo? Anatomia, EG. Bom, galera, a gente vai iniciar aqui, tá? Eu sei que a gente está em época de basicamente carnaval, né? A galera meio que tá meio em off ainda. Mas é importante e calhou da gente iniciar as aulas agora, né? Então, essa aula precisa acontecer. É importante que vocês assistam essa aula, né? Deixa eu me apresentar, não sei se vocês me conhecem, algumas pessoas sim. Meu nome é Rafael, eu sou o criador aqui da plataforma da MedElite, tá? Eu sou professor de Bioquímica e Imunologia da plataforma, e eu vou acompanhar vocês durante todo o ano. Então, eu considero muito importante essa apresentação nossa para com vocês, né? Não só para que vocês conheçam a nossa plataforma, mas que vocês conheçam a metodologia de cada professor. Por isso que a gente disponibilizou aulas experimentais e aulões finais de todas as matérias, né? Para que vocês saibam exatamente como funciona a nossa didática, né? Como é a maneira com que a gente leva esses conteúdos. Bom, basicamente, eu sei que bioquímica já é uma matéria que dá medo, né? Só pelo nome, que a gente vem do ensino médio, vem da secundária, não tão familiarizado com química, né? São matérias que as pessoas não tendem a ter interesse, química, física, essas matérias mais assim. Mas não se preocupem, ainda mais dentro da Barceló, né? Que eu sei que existe muita falácia de que é uma matéria, de que é o filtro, né? De que esse filtro prejudica muitas pessoas de maneira injusta, né? Então, assim, as pessoas já vêm, assim como a Maduda comentou, elas já chegam na Barceló com medo, né? Já chegam no terceiro ano com medo, antes de saber do que se trata a matéria. Porque as pessoas que tiveram essa experiência e passaram por esse desafio, né, acabam tendo esse tipo fazendo esse tipo de depoimento e afeta a galera que está entrando, né? Então, não deem ouvidos a isso, né? É uma matéria, bioquímica é uma matéria que exige respeito. É uma matéria que exige respeito, é uma matéria que exige bastante responsabilidade, e vocês vão ver que ela é completamente diferente de todas as outras matérias que a gente está acostumado. É diferente de anatomia, é diferente disso, de todas as matérias que você vem acostumados. Inclusive de física, que vocês vão cursar agora, também é muito diferente, porque bioquímica exige muito raciocínio, diferente das outras matérias, que é muito a questão da memorização. Bioquímica, às vezes, se você se esquece, por exemplo, dos nomes das estruturas, por raciocínio lógico, você consegue chegar nas respostas. E esse raciocínio a gente vai construindo ao passo que o curso vai andando, né? Então, a gente precisa estar nas aulas, porque vocês vão ver que bioquímica tem uma certa linguagem técnica específica, e os professores querem escutar esse tipo de linguajar. Vocês precisam começar a serem técnicos, né? Falar com termos bioquímicos, porque às vezes a mesma resposta, simplesmente dita de maneira leiga ou de maneira bioquímica, agrada ao professor, obviamente, a resposta técnica, e mesmo que tenha respondido da maneira correta, você não é aprovado por falta de conhecimento técnico, né? Então, são os famosos termos que a gente precisa acostumar. Vocês vão ver que existe todo um linguajar, uma maneira de estudar diferente, né? Exige muita repetição, apesar de não ser memorização, muita repetição, para que a gente possa realmente entender. Imagina um quebra-cabeça, e quando você vai montar um quebra-cabeça gigantesco, a gente tem dificuldade de iniciar, não sabe qual peça pegar, não sabe, parece impossível. Mas ao passo que vai montando, a gente começa a ver que aquilo tudo vai fazendo sentido. Bioquímica é exatamente assim. Imagina que cada peça é um tema da matéria, e no final de tudo a gente consegue juntar isso, que a gente chama de integração, que é justamente o aluno que aprova. O aluno que sabe fazer a integração da matéria é o aluno que vai aprovar essa matéria. E os professores, eles querem isso. Não adianta você chegar lá na final, no exame, decorando vias, falando um monte de nome. O professor não está nem aí para isso, ele quer literalmente que se lasque. Você tem que entender o que você está dizendo. E esses conceitos, esses pilares de bioquímica, é importante que vocês prestem muita atenção e vão adquirindo a partir de agora. Né? Então, assim, para que a gente não entre direto no que seria a matéria de bioquímica da Barcelona, eu preciso primeiro explicar o que é a bioquímica, porque eu não gosto de imaginar que as pessoas estão falando sobre determinada coisa, entendem o que estão dizendo, mas não sabem o que é.
né? Então, assim, primeiro eu vou desmistificar o que é bioquímica, para vocês saberem literalmente, porque quando a gente entra num ano novo, a gente sabe que pegar uma nova matéria, começar a estudar uma nova matéria, né, saber como estuda, do que se trata, como se organizar, é todo um desafio, né? A gente vem acostumado de um ano inteiro estudando a mesma coisa, de repente a chave muda. E bioquímica exige muito empenho. Então, assim, vamos saber o que é bioquímica. Todos vocês veem a minha tela, certo? Sim. Basicamente, qual que é a diferença de química para bioquímica? Química é a matéria que estuda a composição das moléculas, dos átomos. Então, você pega um átomo específico e você estuda como ele está formado, como ele está composto. Isso é química, isso a gente não mexe. Isso a gente viu no pré-grado, a gente não mexe. Bioquímica está relacionada à biologia também. Então, a gente vai estudar, basicamente, a química dos seres vivos, ou seja, a composição dessas moléculas e como elas fazem com que se determine determinado processo biológico, ou seja, essas moléculas que nós vemos na química, elas geram, como que eu vou dizer? Elas vão gerar determinados resultados celulares e esse processo metabólico é o que a gente vai estudar, essas ações biológicas que vão acontecer dentro da célula. Pode ser metabolismo, pode ser síntese de proteína. A gente vai bater na matéria o ano inteiro em cima disso, basicamente, síntese de proteína, metabolismos, que a gente vai falar sobre a construção de moléculas complexas a partir de moléculas simples, que é o famoso anabolismo, e a gente vai falar do catabolismo, que é a destruição dessas moléculas complexas, formando moléculas simples. Então, isso é um metabolismo, e basicamente, essas moléculas químicas, elas regem essas reações biológicas, né? Então, a gente vai bater a matéria inteira em cima disso. Vai ver que a bioquímica, ela é uma matéria assim como a medicina, por exemplo. Quando você se forma, você consegue se direcionar para determinadas áreas. O médico vai ser neurologista, vai ser cardiologista, vai ser anestesista, e a bioquímica você consegue colocar aplicações dela também. A docência, a indústria alimentar. Então, por exemplo, você vai fazer um alimento, você precisa saber bioquimicamente qual o prazo de validade desse alimento, para você poder botar ele no mercado. Você vai, sei lá, fazer a formação de um medicamento, um paracetamol para dor de cabeça, ibuprofeno. Você tem que saber muita bioquímica para poder fazer a síntese desse fármaco e saber que esse fármaco vai gerar um efeito fisiológico e um efeito colateral no nosso organismo. Então, a bioquímica ela também tem um impacto fisiológico, justamente por isso que a gente estuda bioquímica junto com fisiologia, que as duas andam juntas. É importante saber das duas. Microbiologia, agricultura, até para colocar uma planta, fazer uma plantação, a gente precisa saber de bioquímica para que você plante uma semente e cresça uma árvore, você precisa estudar tudo isso. Então, a bioquímica é uma matéria muito complexa, mas a gente não vai ver esses lados. A gente vai se direcionar para outro, que é uma questão muito mais laboratorial e clínica. Dentro da química, nós temos elementos. Olha como começa a ficar interessante a aula, presta atenção. Esses elementos químicos são vários da tabela periódica, mas basicamente esses 6, os organismos vivos, os seres vivos, 98% desses seres vivos, eles são basicamente formados por esses 6 elementos químicos, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. O conjunto desses 6 elementos, distribuídos de maneira e quantidades diferentes, vão formar basicamente a gente. 98% da gente é formado por esses elementos químicos. Por exemplo, se pegar 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, a gente vai formar o famoso H2O, água. Formou água através de compostos químicos. É uma molécula simples, a formação dessa molécula. Agora, por exemplo, se eu pegar 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrogênio e 6 moléculas de oxigênio, eu formo uma molécula chamada glucosa. Né? Essa molécula, a gente vai bater em cima dela o ano inteiro. Quase tudo que a gente fala sobre bioquímica, a gente precisa relacionar com a glucosa, porque a glucosa ela tem um potencial energético e que se faz a ausência dela, nós vamos para um lado, e frente à sua presença, nós vamos para o outro. Então, assim, se eu juntar todos esses compostos, eu consigo formar quase tudo que está dentro do nosso organismo, né? Nós somos formados por isso. As substâncias químicas do nosso corpo, né? Por exemplo, a água, 75% do nosso corpo é água. Proteína, mais ou menos 15%. Cada uma dessas estruturas aqui, dessas moléculas, cumprem uma função no nosso organismo. Os lípidos, por exemplo, mais ou menos 4%. Os carboidratos, os ácidos nucleicos e outras substâncias. Cada uma delas tem funções muito específicas. A água, por exemplo, né, nós dividimos essas substâncias químicas em dois tópicos, não sei se vocês se lembram, que eram os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos, que está aqui. Se vocês se lembram, os compostos inorgânicos, basicamente, eles eram compostos que não tinham carbono na composição. Isso não vem ao caso, mas eu preciso dizer, porque isso é um pilar importante
porque eu quero tratar com que a bioquímica se torne interessante para vocês, não aquela matéria maçante, pesada de estudar. Então, a gente vai vendo que se alguém, de repente, te explica de outra forma, começa a ficar interessante. A água é um composto inorgânico, é um solvente universal. A água tem um poder impressionante. Você botar um pedaço de madeira dentro da água, daqui a um tempo ela começa a se dissolver. Então, assim, é um solvente universal, né? Você consegue dissolver tudo. Reações químicas, ela regula a temperatura do nosso corpo. Sais minerais estão compostos do nosso esqueleto lá dentro, né? Participam na regulação dos nossos metabolismos. Nós temos os compostos orgânicos, as proteínas. A gente vai falar muito sobre a síntese de proteínas, que elas têm funções estruturais, né? Por causa que, obviamente, a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, todas essas questões são relacionadas à proteína, essa estrutura. Tem essa questão energética, questão de defesa. No final do ano, a gente vai falar sobre imunologia, né, e que em determinados momentos específicos o nosso corpo se encontra frente a desafios. Ele começa a sintetizar as imunoglobulinas, que são os anticorpos, imunoglobulina G, imunoglobulina M. E esses anticorpos são proteínas que iam neutralizar um antígeno específico, né? É uma questão de defesa. Então, as proteínas têm uma função importantíssima. Dentro dessas funções, a principal que a gente vai falar é a função enzimática, que é o tema da nossa aula de hoje, que eu já vou entrar nesse tema. Função hormonal, existem hormônios que têm estrutura lipídica, proteica, por exemplo, insulina, por exemplo, glucagon. Os carboidratos, uma estrutural, funções energéticas, né, a famosa come antes de malhar, ou seja, por quê? O que esse carboidrato tem que me faz ter energia? A gente vai ver isso, o que essa pós-ingesta, essa ingesta de elementos, de hidratos de carbono, por que me dá energia? Isso a gente vê, literalmente. Os lípidos, basicamente, essa função de isolante térmico está na nossa membrana plasmática, também tem função hormonal. A gente vai bater no metabolismo de proteínas, nós vamos fazer o metabolismo de carboidratos, metabolismo de lípidos. Metabolismo de lípidos, por exemplo, vai ser um tema onde, se você não sabe, é muito provável que você não aprove a matéria. Então, assim, são temas completamente importantes para a gente saber, desde o pilar, para construir uma boa estrutura. É importante conhecer. Passando disso, é importante que a gente saiba o que é uma proteína, porque a gente vai falar muito sobre proteínas. Então, assim, eu vou fazer uma breve introdução sobre proteínas para a gente já começar com a nossa aula de enzimas, para vocês verem que a bioquímica é, de fato, uma matéria interessante. Bom, proteína. Proteína é um composto, como a gente disse anteriormente, orgânico, e ela está formada por esses elementos químicos, né? Eu posso juntar esses elementos, que é o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o enxofre e o nitrogênio, em determinadas concentrações, posições, eu vou formar determinadas proteínas, né? Ou seja, vão formar esses aminoácidos para formar as proteínas. Ela tem função estrutural, energética, de defesa, como disse, enzimática e hormonal. Como é formada uma proteína? Uma proteína é um polímero. Se vocês gravem essa palavra, porque já é uma palavra técnica para que a gente possa iniciar na nossa cursada com esses novos termos. Tudo que eu tenho em grandes quantidades, a mesma coisa, eu tenho um polímero. Então, uma proteína é formada por muitos aminoácidos, a união de vários aminoácidos. E para falar de proteína, de formação de proteína, se eu junto muitos aminoácidos, eu tenho um polímero de aminoácidos. Então, uma proteína nada mais é do que um polímero de aminoácidos, ou seja, um conglomerado de aminoácidos que em determinadas posições e quantidades me forma uma proteína X específica. Por exemplo, esses aminoácidos, nós temos 20 tipos conhecidos desses aminoácidos. Eu posso formar milhões de proteínas, milhões e milhões e milhões. Existe um tema na bioquímica que o Bertholdt dá muito e que as pessoas têm muito medo, chamado de termodinâmica. Eu não sei se vocês conhecem. Dentro da termodinâmica existe um termo chamado entropia, que é basicamente a maneira com que eu consigo posicionar estruturas. Então, imagina que eu tenho, sei lá, 20 canetas dessa branca. Quantas posições matemáticas eu consigo posicionar elas diferentes? Isso é chamado de entropia. Então, você imagina que eu só tenho 20 aminoácidos, mas eu posso ter vários aminoácidos iguais, e eu começo a posicionar eles de maneira diferente, eu posso ter bilhões de proteínas. Né? Essa complexidade matemática é chamada de entropia. É um tema que a gente vai ver mais para frente na primeira era ainda, chamado termodinâmica. Importante, todo parcial de bioquímica da primeira era cai uma pergunta de termodinâmica. Todo. E esses aminoácidos, por sua vez, eles são classificados em 3 tipos: os naturais, aminoácidos naturais, essenciais e não essenciais. Os naturais o nosso corpo já produz, é natural, é nosso. A gente não precisa se preocupar com ele, se a gente tem um organismo saudável, teoricamente. Os essenciais a gente precisa ingerir, o nosso corpo não produz. Então a gente consegue eles através da dieta e através de suplementação. A gente precisa ingeri-los, o nosso corpo não produz, e os semi-essenciais o nosso corpo produz, mas é de maneira escassa. Bom,
a estrutura da proteína? Ela tem uma estrutura primária, que é basicamente, imagina que isso aqui é uma fita, e nessa fita está o polímero de aminoácidos. Eles estão de maneira uniforme, esticados, assim, é uma estrutura primária, essa proteína. É uma fita de aminoácidos, uma estrutura primária. A estrutura secundária, ela começa a se enrolar, assim como um cabelo enrolado. A estrutura terciária, ela se enrola muito, muito mesmo em si, por causa que esses aminoácidos, eles têm atração molecular. Eles se atraem uns pelos outros como se fossem ímãs. Então, eles começam a se enrolar muito. E a estrutura quaternária é quando eu tenho 4 estruturas terciárias juntas. Eu formo essa estrutura quaternária que vocês estão vendo aqui. A estrutura terciária e quaternária são as proteínas ativas, em seu estado ativo. Ou seja, eu não tenho proteínas primárias e secundárias ativas, sempre terciárias e quaternárias. Por exemplo, a quaternária é a hemoglobina. A hemoglobina é bastante importante aí no transporte das moléculas de oxigênio e também de gás carbônico, que vocês vão ver em fisiologia. Importante saber isso, das estruturas proteicas primária, secundária, terciária e quaternária. Bom, sabendo isso, agora a gente vai falar sobre o tema da nossa aula, basicamente, que é o tema, quase o tema inicial que vocês vão ter na faculdade. Que é o tema de enzimas. O que é uma enzima? Uma enzima é uma proteína. Existe um ditado dentro dessas matérias que diz que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É verdade que nem toda proteína é uma enzima, mas para ser enzima não necessariamente você precisa ser proteína. Existem raras exceções em que as enzimas elas não são proteínas. O que é uma enzima? Uma enzima é um catalisador biológico. Catalisador biológico é uma estrutura que tem a capacidade de acelerar um processo, uma reação química que aconteceria de maneira natural na natureza. Por exemplo, se A viraria B em um mês, uma enzima faz com que A vire B em, sei lá, 1 hora. Então, ele acelera o tempo de reação desse processo. É um catalisador biológico, acelera o tempo de reação desse processo. Sem ele, sem as enzimas, para vocês terem ideia, é muito provável que a vida não existisse. Existem reações já conhecidas que demorariam mais de 300 anos para acontecer, mas pelas enzimas, né, nós conseguimos. A vida é compatível, basicamente. Por exemplo, você tem o leite sem lactose, né? Lactose, né? Como que você tira a lactose do leite? Você coloca enzimas lá. A lactose é uma molécula formada por glucose e por galactose. São moléculas doces. Você coloca enzimas e elas têm uma capacidade catalítica. Elas conseguem fazer essa reação, destruir essa molécula e formando, então, obviamente, de novo a galactose e a lactose. É por isso que e a glucose. É por isso que o leite sem lactose é um pouco mais doce no nosso paladar. Não sei se vocês já repararam disso. Basicamente, você joga enzimas lá dentro para destruir e fazer o leite sem lactose. Não é que você tira, é que você rompe elas. Então, as enzimas, elas aceleram esse processo de reação química, diminui a energia de reação. O que isso significa? Significa que uma enzima gasta menos energia para realizar a mesma ação, o mesmo processo que a natureza realizaria. Então, quanto menos energia eu gasto, melhor. Ou seja, eu tenho menos esforço, chego no mesmo resultado de maneira mais rápida. Então, ela acelera o tempo de reação e diminui a energia utilizada. Ela não se modifica durante esse processo químico. Ou seja, enquanto a enzima tem um ambiente ideal para ela trabalhar, basicamente ela vai ficar ali até alguma coisa acontecer, e a gente vai falar sobre isso. Então, assim, ela não se desgasta, ela acelera o tempo de reação, diminui a concentração de energia utilizada, e ela gera um produto. Ela vai gerar um produto, ela vai pegar uma estrutura e transformar em outra. A gente já vai falar sobre isso. Deixa eu pegar um lapisinho que agora a gente vai começar a conversar. Como que essa enzima, ela está formada? Uma enzima, imagina que isso aqui é uma enzima. Isso daqui é uma enzima. Imagina que essa estrutura aqui é proteína, eu uso esse símbolo para falar de proteína. E uma enzima sempre deve estar associada a um cofator. Cofator é uma molécula que não é proteica. Deixa eu colocar a câmera para cá. Vamos colocar aqui, ó. Então, esse daqui é o famoso cofator. E essa daqui é a enzima. Esse conjunto de cofator e enzima, nós chamamos de holoenzima.
essa holoenzima é a enzima já com sua capacidade catalítica ativa. Porque se eu tiro esse cofator, eu fico só com a parte proteica da enzima. A parte proteica da enzima é chamado de apoenzima. Mas ela precisa do cofator dela, que é uma molécula, às vezes, não orgânica. Pode ser uma vitamina, pode ser um sal mineral, muitas vezes é uma vitamina, mas é que essa enzima ela precisa de contribuintes para poder realizar essa função. Então, eu tenho a parte proteica da enzima, né? Eu tenho essa parte proteica que é chamada de apoenzima. Ela está unida a um cofator, que é uma molécula não proteica, e essa união vai formar uma estrutura, que é a estrutura, que é a porção proteica junto com o cofator. Isso nós chamamos de holoenzima. Isso é uma enzima que já está ativa, ela já pode realizar suas funções catalíticas. Aqui, por exemplo, esse espacinho aqui, nós chamamos ele de sítio ativo. Aqui é onde vai unir o substrato em português, né? Em espanhol é sem a B, sem o B. Substrato. Então, aqui entra um substrato. Vamos voltar aqui. Aqui vai entrar um substrato, e esse substrato vai ser convertido em produto. Então, você imagina que essas enzimas, elas são completamente específicas. Eu tenho uma enzima que está unida a um cofator. Ela está ativa nesse momento. Ela é uma holoenzima. Ela tem essa parte que é chamada de sítio ativo, que é a zona da enzima onde realiza esse processo catalítico, onde a reação acontece. Mas não é com qualquer substrato. Ela é muito específica. Literatura chama isso de chave fechadora. O que ele quer dizer é que existe um substrato específico para cada enzima, para cada sítio ativo. Então, o substrato que seja compatível com essa enzima, ele vai fazer esse encaixe, que é um encaixe perfeito. Ele consegue se unir aqui, exatamente no sítio ativo, o substrato, e essa enzima, em condições ok, favoráveis, ela vai transformar esse substrato em um produto. Então, resumindo toda essa bagunça, o que a gente falou aqui? A gente disse que a enzima ela é uma estrutura proteica e unida a um cofator, que pode ser uma estrutura não, porque geralmente é não proteico, né, um sal mineral, uma vitamina, ela é uma holoenzima, é uma enzima agora com função catalítica. Ela tem afinidade por um determinado substrato, esse substrato se une, se grava esse nome, sítio ativo, é onde o substrato entra. Porque se entra alguma coisa nesse sítio ativo e o substrato não consegue entrar, a enzima não faz o que precisa ser feito. A gente vai falar disso mais para frente. Então, imaginem isso. Imaginem que essa enzima tem esse sítio ativo aqui, vem um substrato completamente específico a essa estrutura, a essa forma, que a gente chama de tridimensional, se une ao sítio ativo, e essa enzima, então, realiza o processo dela catalítico, formando, então, um produto. Basicamente é isso. Imagina que todo esse processo aconteceria se essa enzima não existisse. Ela não existe, mas ele vai acontecer, só que vai demorar muito. A enzima justamente favorece, diminuindo o tempo de reação desse processo, diminui o gasto de energia. Então, ela é basicamente a responsável, né, pela vida. A gente vai ver que todos os temas de bioquímica, eu acredito que não exista um tema de bioquímica em que você vai falar com o professor a respeito dele, ou que haverá uma pergunta no choice que não tenha enzimas relacionadas. Você precisa saber sobre enzimas, você precisa saber o que são as enzimas. Não existe nenhum tema de bioquímica que não tenha enzimas relacionadas. Ela é literalmente o pilar da matéria. Dentro de enzimas, existem alguns tópicos que a gente vai conhecer. Claro, dentro de uma aula nossa, na academia, a gente vai falar muito mais em detalhe, a gente vai ver cinética, enzimática. Aqui eu estou apresentando para vocês o que é uma enzima. Bom, essa então é a conformação dessa enzima. Agora, um dos temas mais importantes da matéria, não é nem da era, é da matéria. Para vocês verem o quão doido é a bioquímica, que vocês acabaram de conhecer a matéria e já vão ver um dos temas principais. Assim, você pode muito bem estudar a primeira era, segunda era, fazer imunologia, fazer o choice teórico final, ir para o oral com os professores, o Mariano, o Bertô, a Romina, a Alejandra, qualquer um deles, e eles podem te tomar no oral regulação enzimática. Super, super tomado. Então, assim, é um tema que, se você entendeu, você consegue chegar em qualquer resposta. Ele que é a base do nosso raciocínio bioquímica, regulação enzimática.
Tem muito aluno que recursa a matéria porque não entende o que é regulação enzimática. Então, assim, prestem bastante atenção. Não é difícil, é bastante simples, é bastante simples. Deixa eu pegar aqui um lápis e vamos falar sobre as regulações. São 3 tipos de regulações. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem essa enzima aqui, ó. Essa enzima, ela está regida por 3 regulações, ou seja, tudo que acontece nela, se ela vai para frente ou vai para trás, é porque alguma coisa está regulando essa atividade dela, ou de maneira positiva, favorecendo, né, essa atividade dela, ou de maneira negativa, retrocedendo, regredindo, diminuindo a intensidade, a velocidade com que ela faz o seu trabalho. Essas regulações nós chamamos de 3 nomes. Deixa eu mudar a cor. Nós chamamos de uma regulação covalente, regulação alostérica e regulação gênica. Temaço da matéria, precisa saber, é obrigatório, não existe não saber. Todas as aulas a gente vai falar sobre regulação, todas as respostas têm a ver com a regulação, não tem como fugir. A gente vai falar primeiro do que é a regulação covalente, vamos falar nessa ordem aqui. Existem enzimas e existem classes funcionais dessas enzimas, ou seja, existem tipos de enzimas. Imagina que cada enzima realiza determinadas funções específicas. Né? Nós vamos falar isso na aula específica de enzimas, é muito conteúdo para entrar aqui agora, não vale a pena. Né? Mas entendam que existem enzimas que são chamadas de quinasas. Esse símbolozinho aqui, ó, é o símbolo que eu uso de enzima. Então, às vezes, é tipo um chapéuzinho. Às vezes eu não escrevo enzima, eu coloco ele, você sabe que é enzima. Então, existem enzimas chamadas de quinasas e existem enzimas que são chamadas de fosfatasas. As quinasas, por sua vez, elas têm uma função específica. Quinasas vão fosforilar. E as fosfatasas desfosforilam. Já vamos chegar, vamos clarear mais. Então, as quinasas, elas fosforilam e as fosfatasas desfosforilam. Ou seja, elas pegam um substrato e transformam num produto de alguma maneira. Mas, aqui está o tchan do negócio. Vou mudar a cor. Fosforilar significa colocar um grupo fosfato. Você vai lá em determinada estrutura, vai essa enzima e coloca um fosfato em outra molécula, em outra estrutura. Ela fosfatou, ela fez uma fosforilação, colocou um grupo fosfato. É como se eu colocasse um boné. Toda vez que você coloca algo a mais em uma molécula química, essa molécula química, ela é outra molécula. Completamente outra. Ela não tem a mesma função. E desfosforilar é a mesma coisa. Se a fosforilar eu coloquei um fósforo, desfosforilar, o que vocês acham que deve ser? Ela vai tirar esse grupo fosfato, deixando, então, um grupo hidroxilo, que a gente simboliza dessa maneira. Então, as quinasas fosforilam, colocam um grupo fosfato, e as fosfatasas desfosforilam, tiram esse grupo fosfato, deixando um grupo hidroxilo. Isso em outras estruturas proteicas. Então, por exemplo, que eu tenho essa enzima aqui. A gente vai ver, por exemplo, na segunda era, que tem uma... Na primeira era, vamos falar sobre uma enzima que chama isocitrato desidrogenase, uma enzima do ciclo de Krebs. Imagina que essas quinasas aqui, elas vão fosforilar essa enzima. Elas vão lá e colocam um grupo fosfato. A partir desse momento, que essa enzima está fosforilada, ela pode se ativar ou se inibir. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que determinadas estruturas, quando recebem um grupo fosfato, ou elas se ativam, ou elas se inibem. Isso não é uma regra. Ah, sempre que fosforilou vai se ativar a enzima. Depende de cada enzima. Eu tenho enzima que, quando for fosforilada, vai se ativar. Mas eu também tenho enzima que, quando fosforilada, vai se inibir. Então, isso depende de cada enzima. O que você precisa saber é que as quinasas fosforilam e agregam um grupo fosfato. Dependendo da enzima, ela pode se ativar ou se inibir com esse grupo fosfato. A mesma coisa serve para a fosfatase, que é que desfosforilam. Ela vai quitar esse grupo fosfato, mantendo, então, um grupo hidroxilo,
E a enzima que recebe essa desfosforilação, ela pode ou se ativar ou se inibir. Cada enzima é uma estrutura única, ela responde a determinado estímulo de maneira específica. Pode ser que a enzima A, quando fosforilada, se ative. Pode ser que a enzima B, quando fosforilada, se iniba. Isso é todo um jogo, é uma dança. A gente vai ter que entender como funciona cada enzima em cada estado para depois juntar tudo e falar, enquanto essa está ativada, ela faz isso. E aí essa se inibe, porque essa ativou. Vocês vão ver que vai virar uma teia de aranha, mas depois fica tudo claro. Importante. Essa regulação covalente, então, qual é a definição? Ela é dada pela ação de enzimas do seu grupo quinasas e fosfatasas, que, por sua vez, as quinasas fosforilam, agregando um grupo fosfato, e esse grupo fosfato altera, então, a conformação dessa estrutura que o recebeu, podendo, então, ativá-la ou inibi-la. Sua atividade, eu quero dizer. E as fosfatasas, a mesma coisa. Regulação covalente, dada por enzimas fosfatasas, que vão desfosforilar, tirando esse grupo fosfato, ativando determinada enzima ou inibindo determinada enzima. Depende muito da enzima. Mas é importante saber que é sempre por esses dois grupos enzimáticos, quinasas e fosfatasas, que uma fosforila e outra desfosforila. A gente repete muito essas palavras durante as aulas, fica até cansativo. Fosforila ou desfosforila, porque vocês precisam pegar isso, esse feeling de entender, bom, se ela está fosforilada, e vocês vão ver que haverão momentos, que a gente chama de momento metabólico, em que essas enzimas estarão favorecidas. Por exemplo, eu vou dar já vou puxar lá no final. Pode falar. E quando desfosforila, ela também pode ser ativada ou inativada, ou só quando Pode. acontece a fosforilação? Cada enzima responde de um jeito. Pode ser que a enzima... imagina que minha mão é uma enzima e essa é outra. Essa enzima, quando fosforilada, pode ser que ela se ative. E quando desfosforilada, ela se iniba. Mas essa, por sua vez, se for fosforilada, pode ser que ela se iniba. Mas quando desfosforilada, ela se ativa. Então, cada enzima responde de uma forma. Quando tem um grupo fosfato, ela pode se ativar ou não. E quando eu tiro um grupo fosfato, ela pode também se ativar ou não. Isso é resposta individual de cada enzima. Então, a gente precisa conhecer. Por isso que é uma regulação, não uma regra. Depende da enzima que a gente estiver falando. Por exemplo, essa enzima aqui, que é a isocitrato, se ela sofre uma ação de uma quinasa, a gente vai ver que ela vai se ativar, ela vai ser favorecida. Ou seja, ela vai trabalhar muito bem. Por outro lado, se ela for desfosforilada, vai ser ao contrário, tudo para trás. A gente vai inibir, a gente vai enlentecer sua atividade. Isso é uma regulação covalente. Por que eu falo de momentos metabólicos? Porque dependendo se você comeu, ou seja, que a gente chama de pós-ingesta, ou o jejum, a gente também vai falar muito de pós-ingesta de jejum, dependendo do momento metabólico, essas enzimas, elas são divididas. As quinasas, elas estão mais presentes em determinados momentos metabólicos e as fosfatasas em outros. Então, a gente vai sempre puxar. Você vai estar lá na segunda era falando de um tema específico, mas para você chegar na resposta, você vai voltar aqui, na primeira era, sempre falando de regulação covalente. Eu não vou entrar tanto em detalhe para vocês não se perderem, mas saiba que a regulação da enzima, a atividade dela é dada por 3 regulações. Uma regulação covalente, que por sua vez é um termo utilizado para dizer que as quinasas e as fosfatasas, elas atuam nas enzimas, fosforilando ou desfosforilando, ativando ou inibindo elas dessa maneira. Entendeu? Mais ou menos, né? Isso vai ficando claro, certo? Eu achei que ficou claro, foi bem bom a explicação. Agora, a segunda é o que a gente chama de alostérica. Aqui também começa a entrar termo bioquímico para a gente começar a entender como que esses negócios vão funcionar. Regulação alostérica. Imagina que uma enzima, igual a gente está falando, só que agora a gente vai falar de uma enzima que ela tem uma estrutura alostérica. A gente chama ela de enzima alostérica. Essa enzima alostérica, ela não é uma enzima só. Ela é um grupo de enzimas. Pode ser 3, pode ser 4. Não importa, é um grupo enzimático. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, vou fazer 4. 4. Isso é um grupo de enzimas. Isso daqui é chamado de enzima alostérica. Por quê? Porque imagina que essa aqui é a enzima número 1, essa aqui é a 2, essa é a 3 e essa é a 4. Vão existir moléculas, literalmente, não sei se vocês lembram de química, o famoso ATP, o ADP, que era adenosina trifosfato, ou a adenosina difosfato.
Existe, não só essas, claramente, existirão muitas outras moléculas, mas que nós chamamos essas moléculas, dentro dessa regulação enzimática, que é a alostérica, de um término que vocês precisam começar a utilizar para falar para o professor, obviamente. São moduladores alostéricos. O que eu quero dizer com isso? Que essas moléculas são denominadas moduladores alostéricos porque elas têm a capacidade de regular a atividade dessas enzimas. Por quê? Porque elas, na presença dessas moléculas, elas vão se unir às enzimas em um local que não é o sítio ativo. Isso aqui era o sítio ativo, onde se uniu o substrato. Esses moduladores alostéricos, eles se unem numa zona da enzima que a gente chama de zona alostérica, ou sítio alostérico. É uma outra parte da enzima. Pode ser aqui, pode ser aqui, só não no sítio ativo. Qualquer lugar a enzima pode ser sítio alostérico. Então, vem um ATP, por exemplo, e se une aqui. Agora que o ATP está unido a essa enzima, ela vai se comportar de uma maneira diferente, ou seja, essa molécula de ATP está modulando, está regulando a atividade enzimática aqui de uma maneira específica, e essa maneira pode ser positiva ou pode ser negativa também, ou seja, o ATP em determinada enzima pode cumprir o papel de um modulador alostérico positivo, ou seja, quando ele se une no sítio alostérico de uma enzima, ele favorece sua atividade. Por outro lado, pode ser que exista uma enzima que, quando o ATP se une no seu sítio alostérico, ele iniba, ou seja, ele é um modulador alostérico negativo, ele faz com que essa enzima comece a trabalhar bem devagar. Isso vai depender do nosso estado metabólico. Então, por exemplo, vamos supor que isso é uma enzima alostérica. Nós temos altas concentrações aqui de ATP. Concentração, a gente utiliza esse termo, que são os colchetes, né? Então, nós temos altas concentrações de ATP. Essa enzima, o ATP para essa enzima aqui, ele é um modulador alostérico positivo. Então, o que ele faz? Ele vem aqui e se une no sítio alostérico. Quando ele se une, ele estimula com que essa enzima realize o seu processo catalítico. Ou seja, ela precisava de um empurrãozinho para ir. Ela está lá funcionando, mas ela precisa de um modulador alostérico para ativar ela. Ela está lá funcional, mas ser funcional não significa ser ativa. Então, vem esse modulador alostérico, que estava ali no meio, né, o meio celular tinha lá ATP, e esse ATP se uniu ao sítio alostérico dessa enzima aqui, e modulou ela de maneira positiva. Essa enzima, então, vai começar a trabalhar. O que essa enzima vai fazer? Ela vai pegar um produto, que obviamente, é compatível com o seu sítio ativo, e vai pegar um substrato, e vai formar um produto. Vai formar esse produto aqui. Esse produto, por sua vez, você vai ver por que a gente chama de alostérico. Ele é o substrato da enzima 2. Então, esse produto vem e se une ao sítio ativo da enzima 2. A enzima 2 pega esse substrato e forma um produto. Esse produto, ele é, coincidentemente, substrato da enzima 3. E a enzima 3 pega esse substrato, forma um produto. E também, coincidentemente, esse produto da enzima 3 é substrato da enzima 4. E essa enzima 4 pega esse substrato e vai formar um produto final, que é esse daqui. Esse é o produto dessa enzima alostérica. Mas para eu chegar nesse produto, eu precisei dar toda essa volta. Então, é um conjunto de enzimas que realizam as mesmas funções, mas que dependem desses moduladores. No caso, esta enzima aqui, ela foi modulada positivamente por ATP, que se uniu ao seu sítio alostérico e iniciou todo esse processo. Por quê? Porque o meu corpo precisa da formação desse produto. Imagina que eu preciso disso, independente do que seja. Eu preciso que isso exista dentro da minha célula. Agora, você imagina, se eu preciso que isso exista, e eu tenho ATP, o que essa enzima vai ficar fazendo? Ela vai ficar sendo modulada alostericamente de maneira positiva, porque o ATP é um modulador alostérico positivo desta enzima. Os termos que os professores querem escutar são exatamente assim. Eu vou começar a gerar esse produto. O que acontece? Se eu não parar essa enzima, o que vai acontecer? A concentração vai aumentar desse produto. Aumenta muito essa concentração. Vai ter um momento que eu não vou precisar mais disso. Eu já falei, já gerei tanto esse produto que eu precisava antes, que eu não preciso mais. E aí, o que acontece nesse momento? O produto da enzima alostérica
na esmagadora maioria das vezes, também é modulador alostérico negativo dessa enzima. Por quê? Porque eu tinha aqui o ATP, que fez modulação alostérica positiva para gerar esse produto. Só que eu já tenho 1 bilhão desses quadradinhos aqui, eu não preciso mais deles. Então, as altas concentrações desse daqui indicam para a própria enzima que fala, não preciso mais, vamos parar. Faz modulação alostérica, se une em um sítio alostérico, inibindo, diminuindo a atividade dessa enzima. Moduladores alostéricos, a gente vai ver que o acetil-CoA, o ATP, o ADP, o NADAT, NAD+2, né? A gente vai ver muitos moduladores alostéricos que estarão presentes em muitas reações que terão essa função de modulador alostérico, ou positivo ou negativo, depende de cada enzima também. Assim como a covalente, pode ser que o ATP seja positivo, modulador alostérico positivo dessa enzima, mas pode ser que da enzima Y ele seja um modulador alostérico negativo. Isso é individual de cada enzima. Por isso que a gente precisa conhecer cada enzima, por isso a gente precisa conhecer a regulação enzimática, para poder saber se em determinado momento essas vias estão ativas e aquelas inibidas, ou essas ativas e essas inibidas. Importantíssimo, regulação covalente, dado pelas quinasas e fosfatasas, né, que colocam um grupo fosfato ou desfosforilam, tiram esse grupo fosfato, ativando ou inibindo uma enzima. Regulação alostérica, dada por moduladores alostéricos. Essa é a resposta. Você não pode não dizer isso. Regulação alostérica ela é dada por moduladores alostéricos, que, por sua vez, se unem a um sítio alostérico, favorecendo, então, ativando, sendo de maneira um modulador positivo de determinada enzima, favorecendo sua atividade, ou modulador negativo alostérico, inibindo sua atividade. E a terceira regulação que nós temos é uma regulação chamada gênica. Deixa eu apagar aqui. Uma regulação gênica. Uma regulação gênica, então, obviamente, quando a gente fala de gênica, né, a palavra deriva do que seria gen, né, então a gente está falando de, basicamente, DNA e RNA, o que significa que eu estou falando de síntese proteica. Então, toda vez que eu falo de uma regulação gênica, eu estou falando da formação de novas moléculas proteicas a nível nuclear, ou seja, existirão determinadas moléculas que vão favorecer lá no meu núcleo a síntese de novas proteínas, né? Vai ativar toda aquela questão biológica que a gente viu de ARNs mensageiros, do complexo de Golgi para a formação de uma nova proteína, da leitura da nossa doble capa de ADN, né, para a formação, então, de uma nova síntese proteica. Existirão moléculas que também cumprem esse papel. É uma regulação gênica dada por determinadas moléculas, ou seja, vamos supor que o ATP em determinada célula é um regulador gênico de determinada enzima. Então, quando eu tenho muito ATP nesta enzima, eu favoreço a nível nuclear a síntese de proteína, ou seja, eu aumento a concentração, às vezes, por exemplo, de uma enzima. Imagina que eu comi muito, ou qualquer coisa do tipo, e eu preciso construir novos músculos, né? Então, a gente favorece de maneira gênica, ou seja, a criação de novas enzimas para rompimento desses carboidratos que a gente está ingressando dentro do nosso corpo. Então, eu aumento concentrações, vocês têm que ter sempre isso em conta. Gênico vem lá do nosso DNA e do nosso RNA, que significa a síntese de proteína, e isso vai significar, então, uma ativação gênica do aumento da síntese proteica. E essa proteína, ela pode ser qualquer proteína. Uma proteína comum do seu cabelo, pode ser uma proteína, pode ser uma enzima para determinada reação química, e ao mesmo tempo que determinada molécula também favorece essa regulação gênica, ou seja, essa síntese de proteína, para que eu aumente a concentração de enzimas e eu comece a fabricar produtos, eu também tenho moléculas que vão deter isso, vão fazer essa repressão gênica. Vou falar, já sintetizei tanta proteína, não preciso mais. Ela faz justamente ao contrário. A nível nuclear, ela faz uma repressão gênica. Então, essa é a nossa terceira regulação, chamada de regulação gênica. Deixa eu colocar de vermelho para ficar igual. Super importante também, não pode não saber. Mas é extremamente importante. Elas andam juntas, vocês vão ver que elas andam juntas, né? Geralmente, você vai ter enzimas que, vamos supor que você tem essa enzima aqui, a isocitrato desidrogenasa. O professor vai sentar lá com o professor vai falar para você, ok, qual a regulação da isocitrato desidrogenasa? Não se liguem nesse nome agora. E você vai entender, você vai lembrar, eu comi ou não comi? Que momento metabólico que eu estou? Porque dependendo do momento metabólico, eu tenho energia
ou eu não tenho. E se eu tenho energia, eu tenho essas moléculas. Se eu não tenho energia, eu tenho essas moléculas. E cada molécula é um modulador alostérico. Cada molécula cumpre determinada regulação. Pode ser covalente, pode ser gênica, pode ser alostérica. Então, vocês têm que entender esse tipo para saber se, por exemplo, essa enzima aqui, ela pode ter essas 3 regulações, facilmente. Ela pode estar regulada covalentemente pela presença de quinases, ela pode estar regulada com seus moduladores alostéricos, pela presença, por exemplo, de ATP, e pelo fato de eu ter comida, eu vou ter insulina, eu vou ter regulação gênica, e essa enzima vai aumentar a sua concentração para, no final das contas, não dar ATP. Vocês vão ver tudo isso, de que existem enzimas que têm só regulação gênica, tem enzima que tem só covalente alostérica, vai ter enzima que tem as 3 regulações, vai ter enzima que tem alostérica e covalente, mas não tem gênica. Vocês precisam entender cada enzima. É a chave da bioquímica, para vocês entenderem as vias, porque a gente vai falar muito sobre as vias, os metabolismos que eu disse no início, que é a construção de moléculas complexas, né, ou seja, o anabolismo, vou pegar uma molécula simples e vou transformá-la numa molécula grande, e isso eu vou precisar saber de regulação enzimática, porque quem vai realizar esses processos são enzimas, né, toda uma via, uma cascata bioquímica que é gerada através de enzimas, a enzima pega um substrato e forma um produto, esse produto é substrato de outra enzima, que vai pegar esse substrato e formar outro produto, para no final das contas me dar determinado produto que vai atuar sobre outra estrutura celular, que vai fazer determinada função, e esse jogo de quebra-cabeça vai se fechando, vai se integrando. É isso que a gente precisa saber. Então, saibam, sim ou sim, regulação enzimática, de frente para trás, de trás para frente, de um lado para o outro, tem que saber. E tem que saber falar com termos técnicos. Regulação covalente, lá dada pelas quinases fosfatadas, a alostérica sobre os seus moduladores alostéricos, podem ser positivo ou negativo, e a gênica, né, a nível nuclear, para síntese de novas proteínas. Bom, basicamente, essa é a regulação. O nosso próximo tema, deixa eu achar ele aqui. Estão entendendo? Ô, Rafa, essa regulação alostérica aí, quando você fala de modulação, é basicamente um feedback, né? Exato. Quando eu falei, eu apaguei. Eu falei que o produto da via atuava sobre a própria enzima, né? Porque eu falei, eu tinha que Me formar desse esse um feedback negativo, tipo, pode parar de produzir e negativo. produzir. Falar, eu preciso formar ATP. Aí eu começo a formar ATP igual doido. De repente eu tenho muito ATP. Eu falo, não preciso mais de ATP. O que o ATP faz? O ATP, ele basicamente é o produto da via, mas ele também é Modulador. da via. Então, isso é um ciclo de retroalimentação negativa, né? Um feedback negativo. Altas concentrações do produto também vão inibir as enzimas, quase sempre. Isso é quase que uma regra, né? Que o produto da enzima é um modulador alostérico da mesma, porque eu estou usando ela para síntese de determinado produto. Mas eu não vou precisar mais dele, então ele vai fazer um feedback negativo para diminuir essa síntese. Isso é alostérica, entendeu? Uhum. Bom, vamos para mais um tema. Agora a gente vai falar sobre... fatores que alteram a atividade enzimática. Ou seja, eu disse que as enzimas, elas precisam ter condições favoráveis para o seu funcionamento, né? Elas precisam estar unidas ao seu cofator, né? Elas precisam ter lá o seu substrato, mas além disso, assim como nós, né? Imagina que você está agora, lá fora está um calor terrível, né? Que a gente fica completamente indisposto, fica sem força. As enzimas são a mesma coisa. Elas precisam ter condições favoráveis para poder realizar o seu trabalho de maneira ótima, que a gente diz. Ou seja, não que elas não vão realizar, mas se eu dou boas condições de trabalho a essa enzima, elas trabalham no seu nível máximo, a todo vapor. E existem alguns fatores que atrapalham, né, que regulam essa atividade enzimática. Um dos principais fatores é a temperatura. Deixa eu fazer um quadrinho. Imagina isso aqui, ó. Esse quadro aqui é a nossa temperatura corporal. Teoricamente, a nossa temperatura corporal ideal, ela está aqui em 37 graus, 36,5, basicamente. Né? Então, você imagina que as enzimas, elas dependem de temperaturas específicas para poder atuar. Então, você vai ter uma enzima que elas vão trabalhar de maneira ótima nesse rango de temperatura. Então, você vai ter uma escala assim, mais ou menos. Imagina que aqui é 0, por exemplo, né? E aqui, sei lá, está 45 graus. As enzimas, elas iniciam o seu trabalho
e trabalham de maneira ótima nessa temperatura, que é a temperatura corporal, que é onde nós estamos a todo vapor, funcionando perfeitamente, fisiologicamente ok. Agora, imagina que a gente vai, de alguma maneira, diminuindo a nossa temperatura, começa a esfriar, 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 isso altera essa capacidade enzimática de realizar a sua função. Então, ela começa a regredir, ela começa a diminuir a sua atividade, sentido zero, né? Ou seja, quanto mais baixa a temperatura, menos ela realiza a sua função. Até que, basicamente, você se congela e essa enzima não trabalha. Então, assim, essa temperatura diminuída alterou a atividade enzimática, mas presta atenção que ela não morreu. Não morreu, a enzima continua aqui. Ou seja, se eu tenho 37 graus e agora eu aumento a minha temperatura, eu vou aumentando, aqui ela despenca. Por quê? Porque existe algo nas proteínas que a gente chama de desnaturalização. Ficou bem bonito aqui, né? Desnaturalização. Ou seja, a proteína em determinada temperatura, quando ela é exposta a determinada temperatura, ela perde completamente a sua forma estrutural, tridimensional, e se desfaz, ela perde completamente sua função. É igual quando você joga um ovo na frigideira, né? A clara fica branca na hora, porque a albumina, que é uma estrutura quaternária, que eram 4 estruturas de proteína terciária, vocês lembram disso? Ela se desnaturaliza completamente, ou seja, ela perde totalmente a sua forma, a sua estrutura, e se ela perde sua estrutura, ela perde sua função. E existem o que a gente chama de desnaturalizações reversíveis e irreversíveis. Ou seja, se por um acaso, isso cai em choice. Isso cai em choice, eu já vi cair, isso cai sempre em choice, na real. Temperaturas muito baixas, quando restabelecidas a uma temperatura fisiológica normal, a gente consegue reverter essa atividade enzimática. A enzima, ela volta a funcionar. Por outro lado, quando você realiza a exposição dessa enzima a uma temperatura muito alta, ela se desnaturaliza. E a desnaturalização ela é irreversível. E é por isso que você vê o gráfico dessa maneira. Ele vai aumentando e aqui ele despenca, porque aqui ela não existe mais. Então, a temperatura é um dos fatores que alteram a atividade enzimática. Ela precisa trabalhar em temperaturas específicas corporais para que ela tenha uma excelente condição de trabalho, né? Menos, ela vai cada vez menos, e quanto mais aumentar a temperatura, mais ela corre risco de se desnaturalizar. Por isso que o nosso corpo fica com febre, né? Quando a gente tem uma infecção, por exemplo, de uma bactéria, um vírus, né? A gente vai ter febre, justamente porque esse vírus também, ele vai se replicar, a bactéria se replica, né? E também está composta por enzimas que realizam determinadas atividades. E para essa replicação, precisa que as enzimas delas funcionem. Então, o que o nosso corpo faz? Impede essa replicação viral, essa replicação desses micro-organismos invasores, aumentando a nossa temperatura, porque essas enzimas desses invasores, são muito mais sensíveis. Eu não mato o bicho, mas eu evito a replicação. Quem vai matar o bicho é o antibiótico, é a medicação que a gente vai tomar. A gente vai ver isso imuno. Mas a febre justamente serve para isso, para a gente controlar essa replicação, para pelo menos estabilizar, né, a nossa patologia. E claro, só que se você chegar num momento onde a doença ela é tão grave, vai começar a afetar as suas enzimas. Por isso que a febre também mata. A febre 41, 42 graus também é perigoso para nós, porque pode acontecer desnaturalização e a gente morre, né? Literalmente. Né? Inclusive, a vacina de tétano, ela previne muito essas questões, né? Fatores vamos lá, vamos para o próximo fator. Outro fator que altera a atividade enzimática é o pH. O nosso pH, mesma coisa. Nós temos a mesma tabelinha. O nosso corpo, ele vai basicamente aqui, vamos supor que seja 0, que seja 14, que seja 7. Né? Nosso corpo, ele tem esse pH, quanto mais próximo do 0, não é mais próximo do 1, é um pH mais ácido, quanto mais próximo do 14, é um pH mais alcalino, mais básico. Vocês vão ver isso muito em fisiologia. Tem que prestar muita atenção nesse tema. Né? Basicamente, o nosso pH alcalino está aqui entre 7,35 a 7,45. Né? E esse pH, ele não é exclusivo, o que eu quero é exclusivo para todas. Existem, sei lá, tem uma enzima A, tem uma enzima B e tem uma enzima C. Pode ser que a enzima A, ela seja uma enzima do nosso estômago, né? Uma enzima pancreática, que está sempre exposta, por exemplo, no estômago a ácidos. Então, essa enzima está acostumada com um pH mais baixo. Por outro lado, uma enzima da nossa boca, a amilasa, por exemplo, salival, ela é uma enzima de pH alcalino. Se eu coloco essa enzima no nosso estômago, ela se desnaturaliza na hora. É automático. Ela vai chegar a um ponto que ela não vai aguentar essa acidez e a estrutura proteica dela se desnaturaliza, e isso é irreversível. Então, a exposição ao pH também é um fator que altera
a atividade enzimática. Né? Existem enzimas que vão estar por aqui nesse rango, vai ter enzima por aqui, enzima por aqui. Cada enzima respeita a sua natureza, basicamente. Mas é importante saber que o pH também altera a atividade enzimática. Outra questão que altera as atividades enzimáticas são, vou fazer assim, ó, concentração, né? Concentração de enzimas e a concentração de substrato. Imagina que eu tenho, aqui para concentração de enzimas, imagina que eu tenho muita enzima, muita, mas eu tenho pouco substrato. Se eu tenho muita enzima e pouco substrato, me sobra enzima. Elas não trabalham como elas deveriam trabalhar. Isso altera a função dessa enzima. E a mesma coisa ao invés. Se eu tenho muito substrato para pouca enzima, acumula tudo ali, eu não consigo transformar. A enzima, ela se satura, trabalha demais, né? E assim, isso altera a atividade enzimática. Então, a concentração de substrato, ela deve ser proporcional à concentração de enzimas. Por isso que a gente falou, por exemplo, da regulação gênica, né? Determinadas concentrações de substratos favorecem a regulação gênica para aumentar a síntese de proteína, para aumentar a concentração de enzima, para que essa concentração seja proporcional à de substrato, para que o nosso organismo dê conta dessa reação. Então, são esses 4 fatores importantes que a gente precisa conhecer sobre regulação da atividade enzimática. Lembrar que a enzima ela é sensível aos câmbios de temperatura, né? E isso cai em prova, lembra disso. Quando é para baixo, né, quando mais próximo do zero a enzima perde sua função, mas isso é reversível. Se eu voltar ela para uma temperatura ideal, ela volta a sua atividade catalítica. E quanto maior a temperatura, mais risco de se desnaturalizar. Isso é reversível. pH, cada enzima está dentro do seu rango, não é específico para cada enzima, né? A enzima estomacal, por exemplo, não deve estar aqui. A enzima do pH 7 também não deve estar no estômago. E a concentração de substrato e concentração de enzima, que deve ser proporcional. Esses são fatores que alteram a atividade enzimática. E agora a gente vai para o nosso último tema da aula. Substrato é o mesmo que sítio ativo? Não, substrato é o produto. Sítio ativo é a zona. Isso aqui é uma enzima. Esse é o substrato. Peraí. Imagina que esse é o substrato. Imagina, ó, isso aqui, teoricamente, de maneira. Vamos pensar tridimensionalmente. Imagina que isso se move. Isso daqui consegue entrar aqui porque eles são compatíveis. Sítio ativo é a zona que entra o substrato. Entendeu? Então, esse é o substrato que a minha enzima vai pegar e transformar em produto. E esse substrato, ele se une ao sítio ativo da enzima. O sítio ativo é nada mais que uma porção da enzima, que é onde é realizada a união enzima-substrato, e onde é realizada a atividade catalítica. Por outro lado, você tinha a união do cofator. Né? Cofator é uma estrutura não proteica que se une na enzima, mas em outro lugar da enzima. Sítio ativo, a gente vai ver agora também sobre ele, mas aqui se une o substrato. Ou seja, no substrato se une o produto. E eles são específicos, eles têm afinidade. Eles devem ser como chave e fechadura. Por isso que uma chave só abre uma porta. Né? Porque ela não vai abrir outra, porque ela é específica para aquela fechadura. Essa é uma teoria antiga, já conhecida nos livros aí, no Blanco, no Harper, está escrito desse jeito, de chave fechadura. Então, você tem um substrato que é específico para esse sítio ativo. O sítio ativo é o lugar, é uma porção, é a parte da enzima que recebe o substrato. Esse substrato, por sua vez, entra aqui no sítio ativo, ela unida a seu cofator, e com todos esses fatores a seu favor, uma boa temperatura, um bom pH, né, boas concentrações equivalentes de substrato e enzima, vai transformar esse substrato que entrou no sítio ativo num produto. E aí esse produto vai cumprir sua função. Pode ser bilhões de funções. A gente vê cada uma específica. Entendeu? Perfeito, obrigada. E o último tema também é simples, que são chamados de inibidores. Essa aula fica gravada, depois se alguém quiser dar uma olhada, tá? Mas ficou uma bagunça, porque às vezes eu escrevo em português, às vezes em espanhol, às vezes eu não escrevo em nada, fica tudo errado. Inibidores enzimáticos. Existem algumas ações dadas por algumas estruturas que vão literalmente inibir a atividade enzimática. Então, você tem uma enzima que transforma A em B, eu inibo essa enzima, eu não tenho mais B, ela não faz mais a função dela. A gente vai ver esses inibidores enzimáticos. Essas estruturas, elas são divididas em dois, esses inibidores. Eles são divididos em inibidores irreversíveis
e os inibidores que são reversíveis. Inibidores reversíveis. Eu vou desenhar uma enzima aqui. Imagina que parece um come-come, né? Imagina que esse inibidor irreversível, ele é um inibidor que vai se unir aqui. Vocês lembram o nome dessa zona? Sítio ativo. Ou seja, eu tenho um inibidor, que é uma molécula, que cumpre uma função inibitória. Ela se une, ela tem essa mesma afinidade. Isso aqui é um substrato, isso aqui é um inibidor. Eles são parecidos, eles são muito parecidos, o que faz capaz esse inibidor de se unir ao sítio ativo. Então, esse aqui é o inibidor, e no lugar do substrato se une o inibidor. Então, vem o inibidor aqui e se une no sítio ativo. Isso é irreversível. Esse inibidor, ele se une de uma maneira que a gente chama covalente. Uma união covalente, histologicamente falando, e quimicamente falando, é uma união muito forte, né? É uma união que não se desfaz, quase não se desfaz, é quase impossível se desfazer isso. Então, esse inibidor entra no sítio ativo e não sai mais. E se esse sítio ativo está ocupado por inibidor, o que acontece? Essa enzima não consegue se desfazer dele, pegar o substrato e formar um produto. Isso implica em que essa enzima não funciona. Por quê? Porque ela não vai formar o produto. Ela está lá, mas ela está unida a um inibidor e ela realmente, então ela não consegue realizar a sua função. Ela para, ela não faz a função dela. E esse inibidor é irreversível, ou seja, essa enzima já era. Acabou-se. Essa enzima não vai funcionar mais e ela vai morrer, ela vai se desnaturalizar e vai morrer. Ela não vai cumprir sua função. Isso é um inibidor irreversível. Por exemplo, existe um inibidor muito conhecido, vocês vão ver em fisiologia, mas que vocês já viram desde que vocês tinham 5 anos, que é o famoso... Lembra disso? Que é o outro nome dele era aspirina. Lembra da aspirina? Uhum. Ácido acetil salicílico. Vocês vão ver em fisiologia, um tema bastante chatinho até. Eu tive dificuldade de entender, porque era um pouco confuso, que era um tema de coagulação em fisiologia. Vai falar das cascatas de coagulação, de várias moléculas, e vocês vão ver que essa aspirina, ela serve como um inibidor irreversível de uma enzima que chama COX-2. É uma enzima que tem uma função específica, ciclooxigenasa lá específica, e ela vai inibir de maneira irreversível. Irreversível. Né? Justamente por isso, agora você começa a pensar de uma maneira um pouco mais médica, referente à coagulação e um infarto. Por exemplo, por que um paciente que está infartando toma aspirina? Então, vamos colocar que ela é um inibidor de determinada enzima, está relacionado ao tema de coagulação. Eu não posso ter coágulo a uma pessoa que infartou, eu preciso que o sangue corra, então eu vou tomar aspirina. Eu estou falando de uma maneira muito leiga para que as coisas comecem a fazer sentido. Por que você coloca a aspirina debaixo da língua? Porque ela tem essa função de ser um inibidor irreversível dessa enzima que favorece o processo de coagulação. Se eu perco essa enzima, no meu sangue ele não coagula e ele flui. E eu preciso justamente que essa pessoa que infartou tenha esse fluxo de Reynolds, que a gente chama, né, um fluxo bastante eficaz de sangue, para que a gente possa transportar oxigênio para as zonas que sofreram no infarto, né? É para isso que se dá aspirina. Faz parte de um dos protocolos do infarto, né? Isso daqui. Bom, e nós temos também os inibidores reversíveis. O inibidor reversível, você tem uma enzima aqui. Opa, péssimo. Pera. Inibidor. E aí você tem, esse daqui é o produto. Vamos, quadrado também não rola, né? Esse aqui é o produto. E o vermelho é o inibidor. Imagina que eles também têm similitudes, ou seja, eles são bastante similares. A gente tinha falado da especificidade de uma enzima, né, de que esse substrato ele é único para essa enzima devido às suas estruturas tridimensionais. Imagina que como isso, né, eles se encaixam perfeitamente. Né? Agora você imagina que esse inibidor tem a mesma estrutura tridimensional desse substrato e também se encaixa, porém é reversível. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu consigo reverter essa situação. Imagina que veio aqui um inibidor e se uniu aqui, no lugar do substrato. Então, eu vou ter o meu inibidor que se uniu aqui no lugar do substrato. Qual a maneira que eu consigo reverter isso? Aumentando a concentração do meu substrato. Então, se a minha enzima ela está com sua atividade inibida,
porque ela está sobre a ação desse inibidor no seu sítio ativo, que não está conseguindo se unir a um substrato e formar um produto, que o corpo faz? Ele começa a acumular. Eu vou começar a acumular substrato, e o acúmulo de substrato, o aumento da sua concentração, vence a afinidade que essa enzima tem pelo inibidor. Então, esse inibidor, ele sai e entra o substrato. Ou seja, isso é reversível. O aumento, pergunta de Choice também, o aumento da concentração de substrato gera aumento da afinidade da enzima pelo substrato, diminuição de afinidade da enzima pelo inibidor, fazendo com que o inibidor se solte, o substrato entre, e a enzima volte, então, a trabalhar em suas condições específicas ali do momento, né? Ou seja, se eu tenho alta concentração de substrato, eu vou vencer essa inibição, né? E aí essa enzima, ela, teoricamente, ela perde esse inibidor, se une a um substrato, e aí começa novamente a formar um produto específico, e esse produto vai ser utilizado para determinadas vias específicas. Isso é um inibidor reversível, ou seja, o irreversível se unia aqui, mas nesse sítio ativo, e não saía, e essa enzima já era. Por outro lado, o reversível, o inibidor, que também tem afinidade pelo sítio ativo, se une, mas o aumento da concentração de substrato vence a afinidade da enzima pelo inibidor, retirando ele de lá, voltando então às normalidades, né, fazendo com que essa enzima volte a ter sua função catalítica. E a outra maneira, que é um outro inibidor reversível, que também existe recuperação, né, do processo catalítico dessa enzima. Vou fazer uma enzima aqui. Imagina que aqui é o famoso que a gente disse tantas vezes, sítio ativo. É aqui que se une o produto. Imagina que vai chegar esse inibidor, isso é um inibidor, só que ele não se une no sítio ativo, ele vai se unir em qualquer outra zona da enzima. Então, por exemplo, ele se une aqui, do lado do cofator, por exemplo. Lembra que eu disse que quando você coloca qualquer estrutura sobre uma molécula química, você muda completamente a organização dela. Ela agora é, por exemplo, água. Água é H2O. Se eu coloco H2O2, já não é mais água. Eu coloquei outro oxigênio, agora isso aqui é o famoso peróxido de hidrogênio, ou seja, água oxigenada, né? Estão medindo na farmácia. Eu só coloquei um oxigênio a mais, mas eu mudei a molécula completamente. E se eu mudo a molécula completamente, vocês concordam comigo que ninguém sai bebendo por aí água oxigenada, ou seja, muda completamente a função. Já não posso me hidratar de peróxido de hidrogênio, né? Então, se eu coloco, por exemplo, um inibidor na estrutura enzimática, essa estrutura muda completamente, fazendo com que exista todo um câmbio conformacional e tridimensional nela, que o sítio ativo também muda. Então, antes ele era assim, e o substrato se unia. Agora veio esse inibidor que se uniu num lugar que não é o sítio ativo, só que fez com que alterasse a estrutura tridimensional dessa enzima, e esse substrato já não é mais compatível. Então, a enzima não se atrai, eles não se unem. Como que a gente reverte? Eu preciso tirar esse inibidor daqui. Qual é a única maneira? Tempo. Essa é a única maneira. O tempo remove. Ou seja, esse inibidor deve sair de maneira natural. Por isso é reversível. Não há o que fazer para tirá-lo dali, né? O corpo não encontrou maneiras, senão que esperar. Ou seja, diferente desse que era irreversível, esse daqui o nosso corpo vence esperando, né? O próprio inibidor abandona a estrutura enzimática e quando ele sai, o sítio ativo, toda sua estrutura tridimensional, ela é voltada ao normal e, novamente, a afinidade pelo substrato, ela volta e a atividade catalítica, ela é reativada, por assim dizer. Então, em resumo, nós temos esses inibidores, os irreversíveis e os reversíveis. Os irreversíveis se uniam no sítio ativo, por uma alta afinidade também, e não saíam. Enzima, tchau, nunca mais. E os reversíveis, nós temos que também existem altas afinidades, né, pela sua forma tridimensional do inibidor com o sítio ativo, onde, neste caso aqui, o inibidor se une ao sítio ativo, e altas concentrações de substrato vencem a afinidade que a enzima tinha pela forma tridimensional desse inibidor, liberam o inibidor e voltam a agarrar, então, o substrato, formando, então, o produto através da sua regulação, através da sua função enzimática. E também essa aqui, o inibidor se unia numa estrutura não, que era o sítio ativo da enzima, em outro lugar,
e isso gerava todo esse câmbio tridimensional, essa alteração de conformidade da enzima, alterando sua função e sua afinidade pelo substrato. Logo, de maneira natural, esse inibidor se vai e a enzima volta ao seu processo normal fisiológico de ação catalítica. Isso são os inibidores enzimáticos. A gente precisa, isso basicamente são enzimas. Agora você imagina que tudo isso que a gente falou é regulado por gráficos. A gente consegue entender como as enzimas se movimentam, o que favorece, a gente consegue graficar essas atividades. Então, se eu estou frente a uma enzima que está com um pH muito elevado e ela tinha que estar num pH mais ácido, eu consigo graficar a atividade dessa enzima frente a uma reta, né? Então, a gente também vai estudar isso em cinética enzimática, tema também perguntado em final. Precisa saber, né? Existem algumas continhas ali de dividir muito básicas para a gente poder determinar, e acreditem, primeira era sempre vai ter uma pergunta também de cinética enzimática, né? Cinética em física faz menção ao que seria movimento, então a gente está falando sobre os movimentos enzimáticos, né? Como elas se movimentam no meio ali para realizar essas funções catalíticas. Essa, basicamente, é a aula introdutória de enzimas, e, basicamente, uma aula até meio completa, né? A gente vai saber assuntos que vão englobar o que a gente disse aqui. Ou seja, a gente vai entrar em outros temas que vão falar sobre inibidores enzimáticos. A gente vai entrar em outros temas que os fatores a gente vai ver que esse fator vai determinar uma regressão na atividade de determinada enzima. Então, assim, são temas que a gente vai acabar sempre chocando com eles no decorrer do passo que a gente vai avançando com a matéria. E lembrar que toda proteína, nem toda proteína é uma enzima, mas que quase 99,9% das vezes toda enzima é uma proteína, né? Lembrar da sua definição, da sua conformação, né? O que é o sítio ativo, o que é um cofator, né? Da porção proteica da enzima, lembrar de todo esses termos e principal parte da matéria, a regulação enzimática. Lembrar do que são as regulações enzimáticas, covalentes, alostéricas e gênicas. É importantíssimo, não tem como fugir disso, né? O aluno que não entendeu o que é uma regulação enzimática, ele não, assim, não vai entender a matéria. Não tem como. Se você tentar memorizar a matéria, você vai se frustrar. É uma matéria que exige bastante empenho, ela exige bastante empenho, ela traz um raciocínio que a gente não está acostumado, né, um tipo de pensamento que a gente não está acostumado, mas a gente vai vendo que é realmente interessante. Falar, por que todo paciente diabético é diabético tipo 1 é magro? O que aconteceu nele? Você já parou a pensar que quase todos os pacientes diabéticos tipo 1 são magros? Por quê? A bioquímica te explica. Por que quase todos os pacientes diabéticos tipo 2 são obesos? Por quê? A bioquímica te explica. Assim, a gente vai vendo temas que são realmente interessantes no transcurso da carreira. Foi muito interessante. É que a galera, às vezes, ela fica assustada, porque a gente começa a falar muito nome, é muita molécula que vem para cá, que vai para lá, de regulação, de nome de enzima, de vias metabólicas. Quando começar as vias metabólicas, então vocês vão ficar tudo maluco, mas vai dar tudo certo, vocês não precisam ter medo, vai dar tudo certo. Vocês vão entender a matéria, só que precisa ter empenho, estar em dia com a matéria, assistir às aulas da faculdade, assistir às aulas aqui da nossa plataforma, e estar presente nas aulas ao vivo, porque na aula ao vivo que a gente troca ideia, que a gente conversa, né? Porque não existe estudar bioquímica somente com leitura e anotação. Se você não conversar, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, você precisa perder a vergonha, precisa perder o medo e começar a conversar, tentar chegar na resposta a partir de ideias que você vai soltando com o seu companheiro, com o seu professor, para que você comece a se familiarizar em explicar o tema, porque vai chegar, acredite, vai chegar a hora que você vai precisar explicar isso para alguém. E é melhor você treinar agora e no final do ano estar super relax com isso, de sentar na frente de alguém e explicar bioquimicamente determinada resposta, do que se pegar lá no final do ano já, tendo que praticar tudo que a gente já deveria ter praticado no transcurso do ano. Então, assim, eu vou soltar muitos tips durante a nossa cursada, perguntas que os professores fazem na final, como responder, como se portar, como levar a matéria, né? Coisas que devem saber, coisas que não devem saber. Então, é por isso que precisa estar aqui, né? E, claro, os professores de bioquímica, eles são malucos, então, assim, porque eles não são médicos, né? Eles são bioquímicos, né? O Bertô é bioquímico, a Romina é bióloga, o Mariana é bioquímico, a Alejandra é bioquímica e bióloga. Eles não são doutores médicos, então, eles querem que você responda de maneira bioquímica, eles não estão nem aí para a medicina. Então, a gente tem que tratar essa matéria como se a gente estivesse cursando bioquímica agora, né? Então, é um novo linguajar, é um novo aprendizado, é um novo raciocínio, mas vai dar tudo certo, vocês vão ver que vocês vão gostar. Fiquem de olho, né, que a gente vai agora com a nossa plataforma, vai lançar uma promoção muito legal, a gente vai fazer um sorteio, vai fazer uma promoção que vai custar R$100, né, o combo
anual de qualquer ano, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, R$ 100 por mês. Fiquem atentos, é importante, vai ajudar muito vocês, acreditem em mim, é uma oportunidade única. Essa é a aula além de enzimas, né, de introdução à bioquímica, porque se a gente entra direto num túnel escuro e tenta fazer luz lá dentro, não vai dar certo, esse pauzinho, né? Então, a gente primeiro vem devagarzinho, vê o que é a bioquímica, vê como é, vê essas moléculas de pouco em pouco, entende? Aí eu falo um pouco sobre enzimas e quando a gente vê, a gente está lá dentro nadando, né? Mas tenham paciência. E é isso, não sei se ficou alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa, essa é a nossa aula de introdução à bioquímica e de enzimas, e eu espero que vocês tenham gostado dela. Podem conversar, podem falar alguma coisa, se vocês quiserem. Deixa eu parar até de compartilhar minha tela. Já acabou-se. Eu adorei, achei muito interessante. Realmente. Muito obrigada pela aula. Aí, eu paro de compartilhar esse trem aqui. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço que tenham ficado aí até o final. Né? Eu sei que bioquímica, época de carnaval, vai começar as aulas, quase final de semana. Bioquímica já não é uma matéria que atrai tanta galera, né? Mas consegui deixar vocês aqui do começo até o final. Isso já é um desafio. Então, assim, fiquem de olho lá no nosso Instagram. Qualquer dúvida a gente está à disposição. O grupo do WhatsApp permanece aberto, não precisa sair. Qualquer dúvida a gente está lá para falar com vocês. Né? E você pode falar com a gente tanto pelo WhatsApp, quanto por e-mail, quanto pelo Instagram. A gente está à disposição de todos vocês. E qualquer dúvida, estou aqui. Só me mandar mensagem, tá bom? Agora eu encerro a nossa aula. Eu agradeço a presença de todos. Eu espero que todos tenham gostado. Um abraço para todos vocês e muito obrigado. Boa noite, pessoal.